Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonatas Barbosa e você está na Escola Imersão. E nesta aula nós vamos entender como fazer o plano de negócios da sua empresa. Nós vimos na nossa primeira aula sobre o que é empreendedorismo, o que é o conceito de empreendedorismo. Na segunda aula, então, vimos como registrar a sua empresa e você pode, então, se tornar agora um microempreendedor individual. Agora, como escrever o seu plano de negócios, como traçar seus objetivos, como estruturar o projeto do seu empreendimento. É o que veremos nesta aula. Então eu convido você a continuar conosco. Vamos juntos! Vamos para a nossa terceira aula de empreendedorismo. E nesta aula 3, nós teremos aí o trabalho relacionado ao plano de negócios, como podemos ver aqui. Então, o plano de negócios é o projeto para desenvolver o empreendimento, para que você possa traçar as metas, para que você possa desenvolver todo um projeto que inclua todas as variáveis para que o seu negócio, então, possa decolar e que você possa prever futuras eventualidades e, assim, você possa ter êxito no seu projeto, nas vendas ou no atendimento ao cliente, oferecendo seus serviços, oferecendo os produtos ao mercado. E, é claro, atendendo e atingindo os objetivos com precisão e escalando cada vez mais, que é o grande objetivo do empreendedor. É escalar, é ampliar a capacidade de negócios e, assim, é claro, lucrar e desenvolver, então, um projeto aí vitorioso. Então, vamos lá. Vamos, então, começar. Então, o plano de negócios, ele tem etapas para que você possa, então, conseguir aí traçar toda a estrutura da sua empresa de uma maneira segura, de uma maneira que você possa prever aí as dificuldades e conseguir ultrapassar, transpor os obstáculos aí no trajeto do empreendimento. O que é o plano de negócios? É um instrumento ideal para traçar um retrato do mercado, do produto e das atividades do empreendedor. É através dele que você terá informações detalhadas do seu ramo de atuação, produtos e serviços, clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, os pontos fortes e fracos do negócio, contribuindo para a identificação da viabilidade de sua ideia e da gestão do empreendimento. A gente pode ver alguns detalhes aqui nesse quadro específico que o produto e serviço. Primeira coisa, quando você pensa no seu negócio, você pensa logo no produto e serviço. Mas o ramo de atuação deve ser considerado muito prioritariamente. A área que você vai atuar, ela é lucrativa, ela é rentável e você tem vocação para atuar nessa área, é muito importante que você considere isso. E aí, finalmente, claro, os produtos e serviços. Mas você desenvolve produtos que atendem às demandas do mercado. Os seus produtos são, de fato, soluções para aquilo que os seus clientes esperam, assim como os seus serviços que vão ser prestados e oferecidos, e você consegue atender a demanda, no caso dos serviços, a sua capacidade de atendimento. Então, tudo isso deve ser analisado, identificado, projetado, e aí, então, você consegue ter uma noção da sua capacidade. E os clientes, quem são eles? Às vezes, muitos empreendedores entram para o mercado tendo um ótimo produto ou sabendo desenvolver e oferecer um serviço de alto nível, de alta qualidade, mas não sabem para quem oferecer. Quem são os meus clientes? Quem são as pessoas que eu desejo atingir? Onde elas estão?
como elas desejam receber esse produto, qual é a maneira mais comum que elas consomem esse tipo de produto. Isso é muito importante. E outra coisa que muitos às vezes desconsideram devido à empolgação, que é importante, mas que você deve tomar cuidado, porque muita empolgação sem planejamento, você corre riscos, que são os concorrentes. Então, dentro do mercado, existem provavelmente outras empresas que oferecem produtos e serviços semelhantes. Quem são eles? Onde estão? Como oferecem esses produtos? E você, de fato, vai conseguir, então, competir com eles? Por mais conhecimento que você tenha e por mais convicção, muitos dizem, não, eu dou conta, eu posso. Mas, de fato, os concorrentes, quem são eles? É importante que você, vou aqui, sinalizar bem, identifique os concorrentes. Os fornecedores. Às vezes entramos num mercado no qual nós conseguimos desenvolver um produto, mas até o momento em que o fornecedor não tem mais capacidade de oferecer, ou se não tivermos opções, podemos pagar caro pelos produtos que vamos usar como matéria-prima para o nosso trabalho, para o nosso projeto, e isso pode gerar um atraso no atendimento. Então, por fim, identificar os pontos fortes e investir neles, mas identificar também os pontos fracos. E aí tentar neutralizá-los. E é claro, verificar então se de fato a ideia, porque boas ideias são fantásticas, mas boas ideias precisam ser viáveis. E assim você terá então uma boa gestão do seu empreendimento. Muito bem. Então, continuando o seu plano de negócios, vamos então entrar para as etapas desse plano, entendendo que o plano diminui riscos. O plano de negócios é a base da empresa. Você não constrói uma empresa sem um plano de negócios. Há uma probabilidade enorme de uma empresa feita de qualquer maneira vir à falência logo em seguida, ou sofrer um colapso por não dar conta do atendimento ou não conseguir mais oferecer os produtos que são as soluções para o mercado. E o plano mostra o caminho a ser seguido. Então, existem profissionais e empresas que desenvolvem um projeto, mas se esse projeto não for bem elaborado, não sabem o melhor caminho. E, por fim, facilita aí alcançar os objetivos. Então, como fazer o plano de negócios? Então, vamos aí ao nosso primeiro ponto. Como que eu vou iniciar esse plano? Eu preciso conhecer o ramo de atividade. Preciso definir claramente quais produtos eu vou oferecer. Lembrando, produtos que você fabrica ou serviços que você vai oferecer aos seus clientes. Analisar, então, o local onde o seu estabelecimento irá se firmar. E isso inclui algumas medidas que o empreendedor tem que levar em consideração na hora de montar o seu negócio. Então, muitas vezes o projeto é muito bom, o produto é excelente, o atendimento, a capacidade, o conhecimento, mas muitas vezes o local não é favorável. Então, isso deve ser considerado, além, é claro, do ramo de atividade. Existem ramos que estão perdendo espaço. Será, então, interessante investir numa área dessas? Então, vamos lá. Ainda no segundo ponto aí sobre como fazer o nosso plano de negócios, algo que é uma base importantíssima, a análise de mercado. Analisar o mercado é uma das etapas para a elaboração do plano de negócios. É fundamental saber quem são os clientes, concorrentes e fornecedores, e isso nós vimos lá no iniciozinho, né? E aqui estamos reforçando. E ainda, definir o seu público-alvo, porque quem você quer atingir? Todos vão gostar do meu produto. Não, mas existem pessoas que estão procurando aquela solução específica. Então, estas pessoas precisam ser atingidas. Eu preciso saber quem são essas pessoas. Sabendo quem é meu público-alvo, eu consigo chegar até ele. Então, a melhor maneira de chegar até esse público e
Finalmente, isso gera precisão nos objetivos da empresa. Eu preciso então saber quem é meu público-alvo. Então, analisar o mercado, saber as possibilidades e saber, inclusive, qual é dentro desse mercado, quais são as áreas que eu posso ampliar a minha atuação. E aí é óbvio, vai haver aí uma lucratividade cada vez maior. Continuando, o plano de marketing. Bom, marketing muitas vezes é associado à publicidade, mas marketing não é bem isso. Marketing e publicidade andam juntos, mas são conceitos distintos. Para entender melhor, vamos observar o seguinte: marketing é o conjunto de atividades desenvolvidas para atender às necessidades dos clientes. Em outras palavras, o marketing estuda os hábitos de consumo. Então, para que eu possa ter uma publicidade eficiente, eu preciso ter um conhecimento, novamente, do público-alvo, os clientes, as pessoas que estão buscando aquele produto ou serviço. Então, essas atividades vão mapear o mercado. Então, o marketing está muito associado à análise do mercado. As atividades de marketing podem ser classificadas em 3 áreas básicas, que são traduzidas num conceito que usa uma sigla, que são os 4 P's. P's, que são de 4 palavrinhas com a letra P. Vamos ver quais são elas. Produto, que a gente já falou bastante sobre ele. O ponto de venda. Então, pontos de venda, onde eu vou, então, oferecer esse produto. Promoção, e aí promoção não é aquela ideia de oferta, né, preço baixo, não. Promoção de promover, de comunicar. Comunicação com o seu cliente. E, finalmente, preço, o valor desse produto, quanto que ele vai custar. Tudo isso deve ser bem definido e esses 4 pontos básicos, essas 4 áreas básicas, nos ajudam muito na hora de desenvolver o plano de marketing. Plano operacional. Como que a empresa vai operar no mercado? Isso é muito importante. Vamos ver. Essa parte trata do como fazer. O plano operacional mostra como a empresa está estruturada. Novamente, vamos tocar no ponto localização. A localização, onde essa empresa estará ali firmada. As instalações físicas, então não é só o local, mas a estrutura e, é claro, os equipamentos necessários para a operação. Que equipamentos seriam esses? Um exemplo interessante é, por exemplo, um salão de beleza. Vai usar ali, teremos equipamentos. Uma máquina de cortar cabelo, por exemplo, é um equipamento. Assim como pinças, alicates e outros vários pequenos instrumentos que são os equipamentos ali na operação. Agora, se for uma loja para manutenção de celulares, existem vários equipamentos, como por exemplo o multímetro ou ainda uma chave de fenda. Então são vários equipamentos que precisam ser considerados para que a sua empresa possa operar. Imagina uma empresa dessas que inicia sem ter os equipamentos básicos. Ela vai ter dificuldades no atendimento ao cliente e pode causar uma má impressão logo de início. Isso não é interessante. Então, continuando, o empreendedor também faz previsões sobre a capacidade produtiva ou o atendimento e define o número de funcionários e de tarefas. Isso é importante porque às vezes a empresa não tem bem definido qual é o tipo de tarefa que vai ser desenvolvida. Às vezes o empreendedor sabe, mas o seu funcionário, ainda que seja um funcionário, não tem isso claro. E ainda a capacidade produtiva, né, ou de atendimento é fundamental. Às vezes a empresa ela cresce, ela escala, e esse é o grande objetivo, e isso deixa o empreendedor muito feliz, mas muitas vezes ele não consegue atender a demanda que vem até ele. E isso não será então mais uma bênção, será uma maldição, porque aí ele começa a criar uma imagem ruim no mercado, não consegue cumprir prazos, por exemplo.
E ainda no atendimento, um atendimento cheio de gargalos, um restaurante, por exemplo, que atende muitas pessoas, mas tem dificuldade na hora do cliente ir embora e fazer o pagamento. Formam-se filas, tanto para entrar quanto para sair. Como que se resolve isso? Então, se por um lado isso é ótimo, os clientes e o fluxo deles ali dentro do local das instalações da empresa, por outro lado, é necessário ter capacidade para atendê-los, para entregar os produtos dentro do prazo e para observar quais são os gargalos e então solucionar esse problema. E o número de funcionários, né, dentro dessa questão, saber quantas pessoas eu preciso para atender ou mesmo me planejar para que eu atenda apenas a um certo número, já que eu não tenho um grupo de funcionários que pode atender mais do que isso. Eu preciso observar esse detalhe. E ainda prosseguindo, vamos aí ao quinto ponto que é delicado e muito necessário aí que se observe: o plano financeiro. No plano financeiro, o empreendedor terá noção do quanto deve investir para concretizar a empresa. Então, o plano financeiro, ele vai definir quanto dinheiro ele vai precisar para continuar aí o seu projeto. Muitas empresas se aventuram sem saber se terão dinheiro para continuar, se terão capital de giro, se terão aí como ter um valor de início. E uma outra coisa importante é saber o valor, e aí é um ponto muito importante que eu sempre enfatizo, que é o valor necessário quando a empresa está em baixa. Quando a empresa está em alta, tudo é muito fácil, o dinheiro entra. Mas eu preciso ter o que podemos chamar aí de modo aí grosseiro de uma reserva. E essa reserva mantém aí nos tempos de baixa. Muitas empresas sempre se planejam pensando apenas na alta. Mas e nos momentos de baixa? É necessário prever dificuldades. Não é somente de bons tempos que uma empresa vai viver. Existem os tempos aí de dificuldade. A empresa ela precisa estar pronta para enfrentar essas adversidades aí no negócio. O documento do plano financeiro, ele deve conter basicamente as estimativas de custos iniciais, custos, gastos, despesas, né? As despesas no caso e também as receitas, o capital de giro e fluxo de caixa e lucros. Tendo essas previsões, essas estimativas, fica um pouco mais fácil de observar o futuro, lembrando que o futuro é incerto, mas é possível você ter uma ideia com base no que a gente viu antes, na análise de mercado, no plano de marketing. Então, qual é o tamanho desse mercado? Quanto é possível faturar? E assim você consegue prever, né, ter uma base de cálculo de quanto vai ser gasto, de quanto vai ter de ganhos e assim poder então estar preparado para que o seu empreendimento decole. E esse é o nosso projeto e é assim que queremos que a sua empresa então siga em frente e para cima, para o alto. Por enquanto é só, nos encontramos aí na próxima aula. Obrigado, pessoal, um abraço a todos, valeu!